Olá, pessoal, tudo bem? E vamos hoje para mais uma leitura? Hoje leremos o capítulo 4 e o capítulo 5. Então, bora lá! Mas antes de tudo, se inscreve no canal e deixe seu like. Capítulo 4. Confiando em Deus em meio à tempestade. Ao longo dos anos, aprendi que uma coisa é confiar em Deus para algo específico, para mudar alguma coisa ou alguém em sua vida. Mas outra coisa é confiar em Deus completamente quando estamos em meio a um processo. Recebo muito consolo quando leio Isaías 43, 2, 3, que diz: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Quando você está passando por tempos difíceis, é muito importante lembrar que Deus está bem ali com você e que você pode confiar nele para ajudá-lo durante esses períodos. Por exemplo, pode ser difícil manter a fé quando as circunstâncias não fazem sentido ou a vida simplesmente não parece ser justa. Isso é especialmente difícil quando você sente que está fazendo o que deveria, mas não está tendo um bom resultado. Ou digamos que você veja alguém que não está fazendo a coisa certa, mas que, aparentemente, está tendo melhores resultados que você. Haverá momentos na vida em que tudo parecerá estar sendo abalado e nada será seguro, e a única resposta verdadeira é confiar em Deus e continuar confiando nele. Também aprendi, por experiência própria, que Deus usará esses tempos em nosso benefício. Quando a vida parecer instável, Ele usará as circunstâncias ao redor para nos ajudar e nos aproximarmos dele e a nos apegarmos firmemente à rocha da nossa salvação, que não pode ser abalada, Jesus Cristo. Veja Salmos 62, 2 a 6. Crescendo em meio aos tempos difíceis. Isso pode parecer engraçado, mas cheguei ao ponto de crer que as provações e dificuldades podem ser as nossas melhores amigas. Por quê? Porque o Senhor as usa para nos ensinar, nos treinar e nos ajudar a crescer de muitas formas que nós sozinhos seria impossível. Na verdade, Tiago 1, 2, 3 nos diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. As provações e o sofrimento não têm origem em Deus, mas Ele os usará para nos tornar mais fortes e para nos ajudar a desfrutar de uma vida mais pacífica, estável e satisfatória. Os tempos difíceis da vida fazem com que nós nos desenvolvamos e nos transformemos na pessoa que queremos ser. Quando nos deparamos com uma situação que nos deixa no limite, isso nos ajuda a colocar nossa dependência nele, sabendo que podemos resolver todos os nossos próprios problemas. O Senhor quer que nos acheguemos a Ele em busca de força e que cheguemos ao ponto de permanecer estáveis diante das provações da vida. Ele quer que tenhamos alegria e contentamento nele, mesmo quando as circunstâncias não são perfeitas. Veja Neemias 8:10. Assim como os diamantes são formados sob grande pressão, Deus costuma usar as dificuldades em nossa vida para nos humilhar, para desenvolver nosso caráter, para nos transformar à sua imagem e para nos preparar para as coisas boas que Ele tem para o nosso futuro. As provações nos ajudam a confiar. Há uma maravilhosa liberdade em confiar em Deus. Quando algo não acontece como planejamos, em vez de ficar irritados ou ofendidos, podemos confiar que Ele tem um plano melhor que o nosso e que no fim das contas fará com que a situação coopere para o nosso bem. Veja Romanos 8:28. Precisamos entender isso porque às vezes, quando estamos com problemas, podemos ficar ofendidos com Deus ou mesmo com outras pessoas que estão sendo abençoadas. Podemos ter uma atitude de justiça própria que diz: ora, sou um cristão melhor do que você, eu mereço essas bênçãos. Por exemplo, talvez você queira uma promoção no trabalho, mas outra pessoa recebe em seu lugar. O que você deve fazer? Você pode ficar ofendido, cheio de justiça própria e acabar se prejudicando espiritualmente. Ou você pode confiar em Deus e dizer: Senhor, se é aqui que o Senhor me quer agora, então vou servir ao meu chefe com um sorriso no rosto, e sei que se tu quiseres me colocar em outro lugar,
Tu podes fazer isso no seu tempo perfeito. Aprendi que Deus é mais inteligente do que nós. Às vezes, Ele adia o momento de nos dar o que queremos porque tem um propósito diferente em mente, algo melhor do que poderíamos imaginar. Por exemplo, muitas vezes o Senhor me permitiu passar por coisas de maneira difícil. Algumas vezes isso foi extremamente complexo, principalmente quando eu via outras pessoas receberem mais rapidamente o rompimento de barreiras nas mesmas áreas. Mesmo quando Deus me permite trilhar esse caminho de pedras, Ele quer que eu experimente e entenda o que as pessoas estão passando para que eu possa me identificar com a dor delas e ajudá-las a passar por isso em vitória. Se não fosse pelos tempos difíceis na minha vida, as circunstâncias que o Senhor usou para me ajudar a crescer e mudar, certamente eu não seria capaz de ajudar a quantidade de pessoas que ajudo hoje. Deus nunca nos prometeu uma vida livre de problemas, mas promete nunca nos deixar ou nos abandonar. Veja Hebreus 13:5. Nos tempos difíceis, podemos nos consolar, sabendo que Ele nos ama profundamente e já tem um plano para nos ajudar. Deus está com você em meio a todas essas coisas. Quero encorajar você a tomar uma decisão determinada de confiar em Deus em cada minúscula área da sua vida. Quando você é atingido pelas tempestades da vida ou passa por coisas que não entende, é então que você precisa escolher continuar confiando nele, independentemente do que pensa ou sente e de quais sejam as suas circunstâncias. E enquanto você confia em Deus em meio a tudo isso, Ele lhe dará alguma coisa estável. Ele lhe dará mais dele. Você está passando por alguma coisa difícil hoje? Existe uma circunstância ameaçando levar a sua vida ao limite? Nesse caso, eu o encorajo a tirar um instante agora e orar. Senhor, eu te agradeço por estar sempre comigo, nos bons momentos e também quando a vida fica difícil. Ajuda-me a aproximar-me de Ti, quando a vida não fizer sentido. Confio em Ti e sei que Tu farás com que tudo coopere para o meu bem. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Lembre-se de que o que você está passando agora não vai durar para sempre. Quando estou passando por um tempo difícil, gosto de lembrar a mim mesma, isso também passará. Enquanto isso, você pode escolher colocar a sua confiança em Deus e permitir que Ele lhe dê alegria em meio ao que você está atravessando. É sempre bom permanecer na palavra de Deus e encorajar a si mesmo com a passagem da Bíblia, como Isaías 41:10. Deus diz: "Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei." Seja o que for que você esteja atravessando neste momento, eu o encorajo a aguentar firme e não desistir. Tome a decisão de manter uma atitude positiva e de continuar a colocar a sua confiança em Deus. Creia que Jesus está com você em meio a todas as tempestades e você sairá mais forte do outro lado. Capítulo 5. Novas todas as coisas. Quando você está decepcionado e se sentindo sem esperança, uma coisa que ajuda incrivelmente é lembrar como o Senhor o ajudou no passado. Também é encorajador lembrar a si mesmo a fidelidade do Senhor para com os outros, pessoas como você, que necessitavam desesperadamente da ajuda de Deus. Você já observou todas as pessoas ao longo da Bíblia a quem Deus deu um novo começo? Moisés era um homem velho antes de ter um encontro com uma sarça ardente e ser chamado por Deus para liderar uma nação. Antes disso, porém, ele passou 40 anos escondido nas regiões mais remotas do deserto. Ele não fazia ideia do que Deus havia planejado. Veja Êxodo 1-4. Davi, um humilde menino pastor, foi ungido para ser o rei de Israel. Basicamente, ele era um ninguém vindo de algum lugar. E a última pessoa que alguém teria escolhido para ser rei. Mas Deus usou-o para liderar o seu povo. Veja 1 Samuel 16. Pedro, o apóstolo que negou a Cristo, foi perdoado e chamado para passar o restante de sua vida pregando e glorificando a Deus. Veja Lucas 22, 54-62. E João 21 e Atos 3. E Paulo, que um dia perseguiu o povo de Deus, foi transformado enquanto viajava na estrada para Damasco e acabou escrevendo grande parte do Novo Testamento. Veja Atos 9, do 1 ao 22.
Quando você pensa em todas as pessoas ao longo da Bíblia a quem Deus perdoou, redimiu e usou de alguma forma poderosa, você pode duvidar que Ele é poderoso para fazer o mesmo por você? Nosso Deus é o Deus da esperança, Ele é o Deus das novas oportunidades, das segundas chances e dos novos começos. E Ele não tem nenhum limite para quantos novos começos você pode ter, vendo com os olhos da esperança. Lembre-se, a esperança é a âncora da nossa alma. Quando as coisas parecem obscuras e não temos uma resposta, é então que a esperança entra em cena, para nos lembrar que o nosso novo começo está bem do outro lado da esquina. Quando parece que todos os outros estão sendo abençoados e estamos cansados e sentindo vontade de desistir, é a esperança que traz firmeza ao nosso coração e nos mantém firmes na nossa fé na promessa de Deus. Mais uma vez, ter esperança é ter uma expectativa favorável e confiante. É uma atitude positiva e a expectativa feliz de que algo bom vai acontecer. A verdadeira esperança não é uma atitude insípida e vaga, do tipo vamos esperar e ver o que acontece, mas é crer e confiar que Deus fará o que prometeu. Deus está apenas procurando oportunidades de ser bondoso para com seus filhos, e Ele quer que tenhamos expectativa quanto a isso. Em 1 Tessalonicenses 5:8, a esperança é descrita como um capacete. Então, o que pensamos devemos ser muito importante. Nossa atitude e o que estamos esperando tem tudo a ver com o que pensamos e dizemos. Encorajo você a assumir o controle dos seus pensamentos e palavras a partir do primeiro minuto de cada manhã. Quando você acordar de manhã, não se contente com pensamentos do tipo: bem, acho que vou tentar encarar mais um dia. Em vez disso, tenha expectativa de coisas boas da parte de Deus. Pense e declare coisas como: Deus, obrigado por esse dia. Sei que tu me amas e que tens um bom plano para mim hoje. Sem ti nada posso fazer, mas em Cristo posso fazer tudo o que preciso. E com tua ajuda terei uma boa atitude e pensamentos positivos. Em seguida, tenha expectativa de romper barreiras e de ter um novo começo. Diga: hoje pode ser o dia. É importante entender que não podemos viver com base na maneira como nos sentimos, se quisermos ter uma vida positiva e cheia de esperança. Quando os sentimentos negativos vierem, se não sucumbirmos a eles e se não os alimentarmos, eles morrerão. Portanto, não se permita ser aprisionado na armadilha de esperar, sentir-se esperançoso. Mas, em vez disso, decida ser cheio de esperança. Quando você toma a decisão consciente de ter pensamentos positivos e cheios de fé ao longo do dia, seus pensamentos eventualmente acompanharão a sua decisão. Saia da sua tenda. Há vários anos perguntei ao Senhor: por que não acontecem mais coisas especiais e empolgantes na minha vida? Deus falou ao meu coração e disse: Joyce, eu ainda faço essas coisas o tempo todo. Acontece que você se acostumou com elas. Deus quer que vivamos maravilhados com sua bondade em nossa vida, que observemos ativamente as coisas realmente maravilhosas que Ele faz por nós. Por quê? Porque quando vivemos maravilhados, nunca estamos sem esperança. Vamos analisar a história de Abraão. Deus havia abençoado Abraão abundantemente. Entretanto, havia uma coisa que ele e sua mulher Sara não tinham: um filho. Abraão disse: Senhor Deus, o que tu podes me dar, já que estou partindo deste mundo sem filhos? E ele, Deus, o trouxe para fora de sua tenda para a luz das estrelas e disse: olhe agora para os céus e conte as estrelas, se é que você pode numerá-las. Então o Senhor lhe disse: assim serão seus descendentes. Gênesis 15, 2, 5. Embora as circunstâncias de Abraão parecessem avassaladoras, o Senhor o levou para fora de sua tenda a fim de surpreendê-lo e lembrá-lo que ele pode fazer o impossível. Creio que todos nós podemos passar tempo demais na nossa tenda olhando para os nossos próprios problemas. É por isso que a Bíblia diz que para desviarmos o olhar das distrações da vida e focarmos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Veja Hebreus 12, 2. Todas as vezes que decidimos orar, ler a sua palavra ou simplesmente focar nas coisas grandes que ele fez por nós no passado, isso produz. E assim como Abraão, logo começamos a pensar: uau, talvez ele possa fazer isso por mim. Quando os tempos estão difíceis e você se sente desanimado, é hora de sair da tenda e ver o que Deus tem a dizer.
Quando você fizer isso, descobrirá que ele está apenas esperando para surpreender você. O dobro pelo seu sufoco. Se você for como eu, certamente acha fácil dar esperança a outra pessoa. Não é preciso muito esforço para eu ver o lado bom e encorajar os outros com palavras do tipo: tudo vai dar certo, apenas confia em Deus e Ele mudará toda essa situação. Mas e quando é conosco? Aí a história é diferente. Quando estamos no meio da dor ou no momento da decepção, é muito tentador sucumbir a pensamentos do tipo: é o fim, é tarde demais para mim. Mas não é tarde demais. Nunca é tarde demais para ter um novo começo quando você tem vida em Cristo. O seu passado não é o seu destino. Se você se recusar a desistir da esperança e permitir que o Espírito Santo o conduza, Deus não apenas restaurará o que você tinha, como Ele tornará sua vida ainda melhor. Amo Joel 2, 25, 26. Ao ler, tome posse desta passagem em seu coração. Receba-a para você hoje. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Quando eu era jovem, estava convencida de que o fato de ter sofrido abuso quando criança havia me marcado para sempre. Eu sentia que nunca poderia ser como todo mundo ou ter a vida que desejaria. Mas tudo é possível para Deus. Onde vemos becos sem saídas, Ele vê novos começos. Ele quer pegar a dor do nosso passado e não apenas curá-la, como nos devolver mais do que teríamos tido no princípio. Leia comigo Isaías 61, 7. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla. Ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Costumo dizer que, com Deus, se o plano A falhar, ele sempre tem um plano B. E o segundo plano é ainda melhor. Deus é o Deus da restauração e dos novos começos. Se você permitir, Ele lhe dará um novo começo. Ele lhe dará o dobro no lugar do sufoco que você um dia passou. E isso será melhor do que você pode imaginar.